Vou falar um pouquinho agora sobre string multilinha e a função len. Essa função len, ela conta quantos itens tem dentro de uma variável, por exemplo, dentro de uma lista, por exemplo. Então nós vamos agora falar sobre string multilinha e essa função nova aqui, que é a função len, que ela é utilizada para contar quantas coisas tem dentro de uma variável, por exemplo. Nessa linha aqui, eu estou declarando uma string, uma variável, né, chamada multilinha. Podia ser qualquer outro nome. O nome aqui, no caso, não importa. O nome das variáveis, né, pode ser qualquer nome que respeite aquelas 3 regrinhas que eu disse no começo da aula, né, e aí fica do gosto de vocês o nome da variável. E aqui eu estou declarando uma string, que é um texto, né? Quando eu falar string, eu estou falando de texto. E essa linha de texto aqui, ela é diferente das outras porque ela tem 2 linhas. Esse /n aqui, ou @n, né, chama-se, ele quebra linhas no Python. Ou seja, quando eu rodar isso aqui, essa multiline 2, e printar ela, né, eu vou verificar que ela tem 2 linhas separadas, justamente por causa desse /n aqui. Quando eu declarar aqui, deixa eu primeiro printar, né, com um print aqui, vamos ver se ela de fato está funcionando. Multiline 1. Vamos ver se ela está exibindo em 2 linhas mesmo, olha só. Justamente por isso que ela é especial, porque ela, com esse /n aqui, esse barra invertido n, eu consigo quebrar e exibir a informação em 2 listas, em duas linhas, por exemplo. Quando eu pedir para o len contar o número de quantos caracteres que há nessa string, ele vai contar todos os caracteres, inclusive esse /n aqui. E essa função len a gente vai utilizar para verificar, por exemplo, quantos dados existem em um banco de dados, por exemplo. É possível usar essa função len. Então essa função len é muito poderosa e aqui a gente está usando apenas de uma maneira simplificada. No caso aqui a função len diz que eu tenho 15 caracteres, né? Eu justamente tenho os 15 caracteres, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Justamente porque ele não conta esse caractere de escape aqui, que é essa barrinha invertida. Então eu tenho os 15 caracteres. Nesse caso, né, ela conta como se fosse um enter, né, aqui, os 15 caracteres dessa string. Essas strings multilinhas, elas de fato não são mais muito utilizadas. Eu utilizei isso aqui mais para falar sobre a função len, né? E aqui eu declaro outra multilinha, outra string multilinha. Só que nesse caso aqui eu coloco 3 aspas e aí eu indico que eu vou continuar na linha seguinte. Da mesma forma, ela conta 15 caracteres como se tivesse um enter aqui dentro, passando para essa outra linha. Beleza, até agora a função len conta quantos caracteres, no caso de variáveis do tipo string, pode contar quantos elementos vai ter quando a gente falar de listas, vai contar quantos elementos quando a gente falar de banco de dados mais para frente. Então é uma função muito importante aí para a gente ter no nosso radar. Então falamos de entrada de dados, né? A gente utiliza o input para entrada de dados. Falamos da função print, que utiliza para a gente imprimir dados. Falamos os tipos de variáveis, né? Int, que armazena valores inteiros. Falamos também da variável float, que armazena valores quebrados. Da string, que armazena texto. Booleano, que armazena verdadeiro ou falso. E falamos da variável, da função, né? Da função len, que conta quantos caracteres tem dentro de uma string, ou quantos elementos há dentro de uma lista, quantos elementos há dentro de um banco de dados, e assim sucessivamente.